Vamos conversar hoje sobre diagnóstico por imagem na aterosclerose. A aterosclerose é caracterizada pela patologia que ocasiona um estreitamento das artérias com endurecimento das suas paredes por depósito de tecido gorduroso. As artérias elas têm na sua composição 3 camadas teciduais. Da parte mais externa para a parte mais interna nós temos a adventícia, a muscular e a íntima, também chamada endotélio. A placa de ateroma se classifica por acúmulo de lipídios modificados entre essas camadas. São as células espumosas que vão estreitando o lúmen arterial. Em algum momento ocorre a ruptura dessa camada endotelial com formação de trombo, com oclusão do lúmen arterial. Existem vários exames de diagnóstico por imagem que podem ser muito úteis na avaliação das artérias, sejam elas artérias cervicais, artérias abdominais, de membros inferiores e superiores. O ultrassom com Doppler ele é muito útil para essa avaliação. Nós temos ultrassom com Doppler colorido e tem o modo B, onde nós visualizamos as características da placa, e no Doppler colorido visualizamos com muito mais eficácia a estenose arterial ocasionada pela placa aterosclerótica naquele determinado vaso estudado. Também temos a oportunidade de estudar as velocidades de fluxo e cuja alteração da velocidade de fluxo ocasionada pelo turbilhonamento do fluxo naquele diâmetro reduzido ocorre um aumento dessas velocidades de pico sistólico do fluxo, determinando qual o percentual de estenose naquele vaso avaliado. Aqui outro exame do Doppler de carótida com a avaliação do velocidade de fluxo e do vaso, demonstrando muito bem a placa aterosclerótica com superfície regular na origem da carótida interna. Aqui o modo B, onde o exame Doppler demonstra muito bem as características da placa, uma placa calcificada com produção de sombra acústico posterior, mostrando muito bem as características da superfície irregular da placa. Outra placa fibrolipídica, uma placa gordurosa com superfície regular, porém estenosando de forma significativa o lúmen arterial. O Doppler também pode ser utilizado em avaliação de artérias dos membros inferiores, membros superiores e vasos abdominais. Neste exemplo, um Doppler arterial de membro inferior com significativa estenose e turbilhonamento do fluxo ocasionado por esse artefato chamado aliasing, e nesse membro normal com fluxo preservado. Outro exemplo Doppler arterial dos membros inferiores mostrando placas irregulares heterogêneas com estenoses significativas de dimensão reduzida do lúmen arterial, ocasionando importante artefato de turbilhonamento na passagem do fluxo arterial, comparado a uma artéria de fluxo preservado. Outro exame muito utilizado é a angiotomografia, um exame realizado no aparelho de tomografia computadorizada multislice ou multidetector com a necessidade de utilização intravenosa do contraste iodado. Pode ser realizada também a angiorressonância, que utiliza o contraste chamado gadolínio. Esta reconstrução tridimensional após a realização do exame pode fornecer informações importantes ao cirurgião para a tomada de decisão e definição do tratamento endovascular ou tratamento cirúrgico propriamente dito. Algumas informações são importantes. Aqui vemos um aneurisma da aorta abdominal e a origem desse aneurisma inicia-se abaixo da origem das artérias renais. Medimos o colo proximal, o colo distal do aneurisma, a maior extensão do aneurisma e o maior diâmetro do aneurisma. Nas imagens convencionais podemos visualizar se é um aneurisma parcialmente ou completamente trombosado. Aqui já vemos nessa reconstrução tridimensional placas calcificadas nesse aneurisma. Também vamos dar ao cirurgião alguma informação a respeito da
se existem artérias viscerais como artérias renais originando ou não do aneurisma. Se esse aneurisma ele se estende às artérias ilíacas uni ou bilateralmente. Não é o caso citado. Então, os exames de imagem cada vez mais ajudam no planejamento pré-cirúrgico de patologias vasculares. Aqui outro exemplo do angiotomografia aórtica torácica, demonstrando um aneurisma no arco aórtico. Outra reconstrução da aorta torácica, demonstrando múltiplas placas calcificadas na aorta ascendente, arco aórtico e aorta descendente, bem como vasos supraórticos e aorta abdominal e vasos viscerais, bem demonstrado nesse exame de angiotomografia da aorta. Aqui outro exame que analisa muito bem as artérias coronárias, é a angiotomografia coronariana, onde neste exame vemos a avaliação pós-terapêutica da colocação de um stent e visualizamos a permeabilidade e o sucesso completo após a colocação de um stent coronariano, bem como a avaliação de outras artérias coronarianas e cavidades cardíacas. Neste outro exemplo, na reconstrução tridimensional, à minha direita, visualizamos a colocação dos stents coronarianos. Lembrar que é um exame diagnóstico e não terapêutico. Este é um exame de angiotomografia das carótidas para avaliação se existem ou não patologias ateroscleróticas ou trombóticas de vasos cervicais. Demonstra perfeitamente a característica da placa localizada no bulbo carotidiano, demonstrando uma placa mista, parcialmente calcificada e parcialmente fibrolipídica no bulbo carotidiano, que ocasiona uma estenose em torno de 50% do seu lúmen. Também demonstra uma estenose significativa na origem da artéria vertebral. Um exame excelente para diagnóstico de lesões vasculares cervicais. Neste caso da direita, uma demonstração da eficácia da angiorressonância para alterações vasculares. Uma oclusão completa da artéria vertebral esquerda, não visualizando fluxo no lúmen arterial, em comparação com o exame normal à minha esquerda, onde visualizamos muito bem os vasos cervicais, carótida comum, carótida interna, carótida externa e artérias vertebrais, pérvias, bem como artérias subclávias, arco aórtico. Essa é uma angiografia digital muito utilizada para a parte diagnóstica como a parte terapêutica, com utilização de catéter. Por ser um exame invasivo, hoje é o mais utilizada para a parte terapêutica. Aqui visualizamos uma estenose significativa na origem da carótida interna. Neste outro exame de angiografia digital, visualizamos com perfeição a estenose na artéria ilíaca esquerda. Aqui, uma excelente utilização da radiologia intervencionista com o uso da angiografia digital. Neste paciente, ele tinha uma oclusão completa da ilíaca comum esquerda e artérias amontantes. Após a colocação do stent por via endovascular, houve a resolução completa da estenose com abertura do fluxo para essas artérias. Deste modo, conversamos um pouco sobre a importância da utilização de exames de imagem na avaliação da doença aterosclerótica. Obrigado.